Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar 3 erros graves que você pode estar cometendo ao adubar as suas plantas com restos de alimentos. Já pensou que ruim? A gente acha que está nutrindo, que está fazendo bem para as nossas plantas e no fim a gente pode estar causando problemas sérios. A gente pode estar desregulando o pH do solo e pode até estar atraindo pragas para as nossas plantinhas. Então, nesse vídeo eu vou te falar qual é o jeito certo de adubar as plantas com adubos orgânicos. Eu sou a Cris Bernardi, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo plantas desde criança e profissionalmente há mais de 15 anos. E nesse canal eu compartilho com você o meu conhecimento e a minha experiência, já que eu também já adubei as minhas plantas utilizando alguns desses alimentos. É comum a gente ouvir as pessoas falarem como utilizar a borra de café, a casca de ovo, a casca de banana e por aí vai. Mas será que isso é realmente bom para as nossas plantas ou será que é cilada? E para a gente entender melhor sobre isso, eu quero falar um pouquinho como que acontece a absorção dos nutrientes pelas plantas. E como elas não têm boca nem dentes para comer esses restos de alimentos, elas precisam que os nutrientes estejam disponíveis no solo. E quem faz a decomposição desses alimentos são os micro-organismos e as bactérias que vivem no solo. E esse processo ele pode demorar, dependendo do tamanho do alimento que a gente coloca no solo e também da quantidade de seres vivos que estão disponíveis no solo para fazer essa função. Entendido isso, o primeiro erro grave que as pessoas cometem ao utilizar restos de alimentos nas plantas é simplesmente colocá-los por cima do substrato. Colocar a casca de ovo, a casca de banana somente por cima do substrato. A planta não vai absorver os nutrientes e isso também pode atrair bichinhos e pragas indesejáveis para as nossas plantas. Eu mesma já respondi a algumas pessoas que me escreveram dizendo que as plantas estavam com formigas, com mosquinhas, alguns tipos de bolor e só retirando o alimento que estava na superfície, o problema já resolveu. Então, qual é o jeito certo de utilizá-los? A casca de ovo precisa estar bem triturada. Coloca no liquidificador e bate bem até ela virar quase um pozinho. A casca de banana tem que ser bem picadinha, pedaços pequenos. Mas principalmente o que nós precisamos fazer é enterrar esses restos de alimentos. Então tem que abrir um buraquinho, colocar o resto do alimento ali e cobrir. Assim eles não vão ficar expostos na superfície do vaso e os micro-organismos que vão decompor esses alimentos vão ter mais acesso a eles. Mas calma, que existem outras coisas importantes que você precisa aprender para não cometer outros erros. E o segundo erro, ele está relacionado aos nutrientes que cada alimento pode oferecer. Por exemplo, a borra de café, ela é rica principalmente em nitrogênio. A casca de ovo é rica principalmente em cálcio e a casca de banana é rica principalmente em potássio. E eu digo principalmente porque eles têm outros nutrientes, mas esses que eu citei são os que eles têm em maior quantidade. E aí acontece que se nós sempre utilizarmos um tipo de alimento para adubar as plantas, por exemplo, quem utiliza borra de café todo mês nos seus vasos, quer dizer que a pessoa está oferecendo bastante nitrogênio para a planta. E mesmo o nitrogênio sendo tão importante, um dos nutrientes que a planta mais precisa, ele não é o único nutriente que a planta precisa. Então, o segundo erro é a gente oferecer uma única fonte de nutriente para as plantas. E aí a gente tem que pensar
que a gente ofereceu uma nutrição equilibrada, ela fica difícil, porque nós não temos nem muito espaço físico na maioria dos nossos vasos para estar colocando um pouquinho de cada para que o solo faça a decomposição e a planta seja nutrida. O terceiro erro grave é a frequência em utilizar o mesmo alimento no solo. Isso porque a absorção dos nutrientes ela acontece de uma maneira lenta. Os adubos orgânicos eles têm uma liberação lenta no solo. Então não tem necessidade da gente colocar sempre o mesmo alimento no solo, porque além da planta não estar utilizando, absorvendo tudo aquilo, com a repetição ele pode ir se acumulando e virar uma overdose do mesmo nutriente na planta. Um exemplo é quem utiliza a casca de ovo todo mês nos vasos. O cálcio demora meses para ser absorvido pelo solo, então nós podemos utilizá-las uma vez a cada 6 meses. E a frequência do uso da casca de ovos, ele pode desequilibrar o pH do solo. Então pense que você compra uma plantinha que está toda saudável no solo do jeitinho que ela gosta e você começa a colocar a casca de ovos todo mês no solo e vai mudar, às vezes um solo que está mais ácido perde um pouco dessa acidez, fica mais alcalino e a planta vai sentindo, vai definhando e pode até morrer. E aí você não vai entender o porquê aquilo aconteceu, já que você está cuidando direitinho, está fazendo tudo certo, está até adubando a planta. Então o terceiro erro está na frequência em utilizar os alimentos como adubos orgânicos para as nossas plantas. E agora que você já aprendeu que não pode só colocar o resto do alimento por cima do solo, não pode utilizar só um tipo de alimento, porque senão a nutrição não vai ser equilibrada e se você não cuidar da frequência, você pode estar trazendo prejuízo para as suas plantas. Então, como nós podemos utilizar os restos de alimento para adubar as nossas plantas? Eu já vou te contar, mas antes eu quero te pedir, se você estiver gostando de aprender sobre esse conteúdo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Uma maneira muito eficaz da gente utilizar os restos de alimento como adubo é fazendo uma composteira. Isso porque o resultado vai ser muito equilibrado, porque a gente vai poder colocar outros alimentos além desses que eu citei. E aí na composteira, as minhoquinhas, os micro-organismos, as bactérias vão fazer o trabalho da decomposição e esse material não vai ter resíduos aparentes desses alimentos. Eu mesma já tive uma composteira, não tenho no momento por falta de tempo, mas eu quero voltar a ter. E no meu caso, eu abri um buraco no canto da horta, embaixo de uma árvore, fiz um buraco fundo e ali eu descartava os alimentos. Isso inclui salada e sem tempero, casca de batata, casca de cenoura, erva de chimarrão, saquinho de chá. A gente só não pode colocar derivados de leite e nem carne. E a cada vez que eu colocava aquele material, eu cobria com uma camada generosa de aparas de grama e folhas secas para que ali dentro acontecesse a decomposição desses alimentos. E no final, a gente tem uma terra bem soltinha que não vai atrair nem pragas, nem bichinhos e que vai, além de nutrir a planta, melhorar a qualidade do solo. Existem vários tipos de composteira para quem não tem muito espaço, algumas com caixas plásticas empilháveis e até composteiras elétricas. Então você pode ver qual delas se adapta melhor aí para a sua casa. Porque a gente fazer um descarte correto dos alimentos é um respeito que nós temos com o meio ambiente. Porque um alimento que iria ser descartado num lixo comum pode ser transformado da forma correta em adubos para as nossas plantas.
Mas, Cris, eu não quero ter uma composteira e mesmo assim eu gostaria de utilizar os restos de alimento para adubar as minhas plantas. Como é que eu posso fazer? A gente pode transformar os restos de alimento em adubo líquido. Assim a gente diminui as chances de atrair pragas e a gente vai facilitar a absorção dos nutrientes pela planta. Então, se você quer aprender a receita do famoso NPK caseiro da forma líquida, me escreve aqui nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando passo a passo dessa receita para você. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, mostrando que a gente pode utilizar restos de alimento para adubar as plantas sim, mas que ele deve ser feito da maneira correta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!